anulou tudo. E anulou por quê? Porque a defesa foi ineficiente. Porque a defesa foi contemplativa. Quando eu peguei esse acórdão já há muitos anos, porque não é novo, já tem um tempo, quando eu peguei esse acórdão, essa palavra contemplativa ficou batendo na minha cabeça. E até hoje bate, não é? Porque nós não podemos ser contemplativos. Muito bem, estávamos falando dos princípios, né? Dos princípios explícitos, e nós começamos a falar do princípio da ampla defesa e do contraditório. Já dei uma ideia para vocês sobre a importância desse princípio da ampla defesa, né? Em que o réu tem todas as oportunidades de se defender. Ele pode se defender amplamente, em todos os aspectos. Perceba que isso acaba sendo composto por outros aspectos. Até mesmo a verdade real, aquela ideia daquela testemunha imprescindível, isso entra dentro da ampla defesa, né? Mais uma chance de defesa que nós podemos ter ao réu. A revisão criminal entra nesse sentido, né? Porque a partir do momento que o sujeito foi condenado com trânsito em julgado, a qualquer momento, até mesmo após a sua morte, ele pode entrar com uma revisão criminal. Ele não, claro, né? Mas o CAD pode entrar com a revisão por ele, o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão pode entrar, porque realmente ele tem que ter todas as condições de se defender. Isso é muito importante. E sabe por quê, pessoal? E que muitas pessoas não têm essa consciência. Um processo penal é uma exceção na vida de uma pessoa. O processo penal é sempre uma exceção na vida de alguém. Mesmo que o sujeito se dedique a atividades criminosas, vai falar assim, né? Ah, mas ele tem uma ficha corrida que eu vou te falar, ele já foi processado várias vezes. Mesmo assim, isso é uma exceção na vida de uma pessoa. A vida de uma pessoa não se resume a um processo penal, a 2, a 10, né? Por quê? Porque a vida do ser humano é muito mais do que isso. Então, quando uma pessoa é processada, ela é processada por exceção. É uma exceção à regra. Ser processado criminalmente é uma exceção. Então, nós temos que avaliar isso como uma excepcionalidade. Qualquer pessoa que vá ser processado, ele tem que ter muito mais condições de poder provar a sua defesa do que num processo civil qualquer. O processo civil é equilibrado. Pô. Eu sou ser humano, você é ser humano, você está me devendo, eu estou te cobrando, mas eu não devo mais porque eu já paguei, aí entra-se numa discussão ali. Mas, na verdade, no processo penal é diferente. Tem que ser ampla, né? Tem que ser irrestrita às possibilidades de defesa. Pensem nisso. E junto com a ampla defesa, há o contraditório. O contraditório, muitas pessoas dizem, contraditório, é poder me manifestar, né, professor? Poder me defender, ter lá uma chance de me manifestar. Não é só isso. O contraditório é se defender com qualidade. Para eu poder me defender, eu preciso saber exatamente o que está acontecendo. Por isso, senhores, eu vou falar bastante com vocês aqui, mas uma denúncia, por exemplo, ela precisa descrever os fatos pormenorizadamente. Temos que ter ali todos os aspectos, tal dia, tal hora, tal lugar, ele fez isso, fez aquilo, porque eu tenho que ter noção exatamente do que aconteceu para poder me defender. Porque senão eu não tenho como me defender. Agora perceba, aquilo que eu disse, uma Constituição demora para se assentar. O contraditório está lá, desde 88. Para trás. Desde 88, não está? Pois bem, somente em 2008, 20 anos depois, somente em 2008, o CPP foi alterado para deslocar o interrogatório do início do processo para o final. O réu ele é ouvido no final, mas o réu só é ouvido no final a partir de 2008.
Ok? Agora, ó, percebam, vamos lá. Antigamente, até 2008, o réu era o primeiro a ser ouvido. Como é que ele vai se defender antes de saber do que está sendo acusado? Antes das testemunhas disserem lá o que tem para dizer? Então primeiro vem o réu, ele vai lá, fala alguma coisa e depois vem todo mundo e cai de pau em cima dele. Como é que ele se defende disso? E isso só foi alterado em 2008. Para dizer, não, agora o réu é por último. Maravilha! Correto? Por quê? Porque aí ele vai ter, ele não tem a ampla defesa, ele não se autodefende, ele não tem que ter o contraditório. Muito bem, então vamos ser ouvidos por último. Primeiro, ó, eu vou ter um panorama geral de todo mundo está falando de mim, né? Aquele que está acusando, aquele que está defendendo, eu tenho todos esses aspectos. Bom, agora que você já viu tudo isso que aconteceu, réu, o que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que esse está certo, aquele está errado, que eu agi assim, que eu agi assado. Agora, como é que eu vou poder me defender sem antes saber do que eu estou sendo acusado? Isso é muito importante. Por isso não pode ter inversão de testemunha. Por isso que a testemunha de defesa é sempre antes da de acusação. É sempre depois da de acusação. Tá certo? Primeiro de acusação. Primeiro eu preciso saber do que estou sendo acusado para depois poder me defender. Isso é contraditório. Não é? Por isso, senhores, como eu repito, a gente vê falhas enormes em denúncias feitas pelo Ministério Público, porque, principalmente quando tem concurso de pessoas. Quando tem concurso de pessoas, eu citei aqui antes o caso do meu cliente foi impronunciado. Se você pegar a denúncia não consegue descrever o que o meu cliente teria feito. Lembra do caso da menina que foi estuprada? Não consegue dizer, né? Diz que ele participou. Participou o quê? Participou o quê? O que ele fez? Teve uma reunião, eles combinaram, ele deu dinheiro para as outras pessoas, ele deu ordem, não, tem que matar esse cara, isso foi dito em algum dia, e não sei o quê. Nada, silêncio. Se você pegar a denúncia, você vai falar assim, mas peraí, o cara está sendo acusado de quê? Qual foi a conduta dele? O que ele fez? O que ele contribuiu para esse crime? Não está escrito lá. Então como é que eu vou me defender? Eu não sei qual é a minha participação no crime. Como é que eu vou me defender? Eu não sei se eu ajudei, se eu estimulei, se eu dei grana, se eu entreguei a arma, se eu mandei atirar, se eu segurei a vítima para o outro atirar. Não falou nada. Isso está ferindo diretamente o contraditório. No caso do meu cliente, eu aleguei esse tipo de coisa, mas nem foi necessário porque a tese principal de impronúncia acabou sendo acatada. Mas, se não fosse, teremos um vício insanável no processo. Porque quando esses preceitos aqui são violados, certamente isso vai gerar uma nulidade absoluta. Porque quando se viola uma Constituição Federal, a nulidade é absoluta. Evidentemente, pode ser, né, reconhecida a qualquer momento. Isso é ampla defesa, isso é contraditório, pessoal. Temos que entender esse contraditório. Lembra que veja, um dado importante, porque daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? Nós vamos entrar em inquérito policial depois dos princípios. O inquérito policial, ele é inquisitório. Hoje, com o pacote anticrime, há uma ideia de que ele é acusatório, tá? Eu vou falar sobre isso também com vocês, mas não mudou muita coisa. De qualquer forma, no inquérito, o advogado não oferece defesa. Não é hora de se defender. Ok? Vou explicar direitinho o inquérito para vocês. Porém, guardem uma coisa. O advogado não se defende no inquérito, mas a defesa começa no inquérito. Como assim, professor? Se ele não se defende, como é que a defesa começa no inquérito? Porque a partir do momento que vem a Constituição e traça ampla defesa, o réu ele precisa ter noção exata de tudo o que está acontecendo, inclusive no inquérito. E embora no inquérito não seja um momento adequado para ele apresentar formalmente uma defesa, e isso porque também não há uma acusação formal, e como é que eu vou apresentar uma defesa se eu não tenho uma acusação, tenho uma investigação, o que é bastante diferente, não é? Eu não posso me defender antes de ser acusado. No inquérito não existe isso. Tá certo? Eu costumo dizer para os alunos, né, é mais ou menos igual aquela história do marido que chega em casa tarde. Aí ele chega na ponta dos pés, as luzes estão apagadas. Quando ele acende a luz, a mulher está na sala. Né?
E aí ele já começa a dar explicações. Porque o pneu do carro furou. Porque eu tive que ficar até mais tarde. Porque tinha um comando. Aí ela só olha para ele e fala assim, mas eu não perguntei nada. Não existe acusação. Não há defesa. Primeiro tem que ouvir, contraditório. Qual é a acusação? O que ela vai falar? Aí ele formula a defesa. Para dizer, olha, é assim, assado. Não é? Porque senão inverte. Então eu disse, no inquérito não há defesa. Mas a defesa começa lá. Em que sentido, pessoal? Senhores, algumas coisas que o réu pode falar no inquérito pode ser decisivo lá na frente. Pode encaminhar toda uma investigação, né? Pode mudar os rumos de uma investigação. O artigo 20 do CPP, ele diz que o inquérito é sigiloso, mas o CPP entrou em vigor em 1942. Em 1942, o sigilo era absoluto. Hoje nós temos a ampla defesa. E aí vem o Estatuto da Advocacia e a súmula vinculante 14 do STF para dizer, opa, é sigiloso para todo mundo, menos para o réu, menos para o advogado. O advogado tem que ter acesso amplo a tudo que está formalizado no inquérito. E por que isso? Para possibilitar a sua ampla defesa, para possibilitar o seu contraditório. Porque embora ali, naquele exato momento, não seja a hora exata para ele apresentar defesa, aquilo que ele está colhendo ali pode ser decisivo no futuro. E a prática demonstra claramente que quando você pega um cliente desde o princípio, desde lá da fase do inquérito, a chance de você ter um êxito lá na frente é maior do que aquele que você pega em cima da audiência, quando o leite já está derramado e você tenta, né, de alguma forma, enxugar aquilo ali. Compreendido? Então isso é ampla defesa, isso é contraditório. E esse princípio ele se estende até mesmo à execução penal. Até mesmo depois que o processo está decidido, tem ampla defesa. A execução tem ampla defesa, pessoal. Temos na execução, por exemplo, um fato importante chamado falta grave, que gera várias coisas. A falta grave, ela tem que ser apurada e pode ser defendida. Professor, mas não adianta nada. Não importa se adianta ou se não adianta. Tem defesa, tem que ter defesa. E se não tiver defesa, é nulidade da própria falta grave, não é? Porque tem ampla defesa lá também. Né? Então esses princípios coligados, ampla defesa e contraditório, são os princípios mais fundamentais que nós temos no processo penal. Dos mais fundamentais, está na Constituição. E a gente precisa saber amarrar isso. Um advogado, importantíssimo advogado paulistano, chamado Alberto Zacarias Toron, que muitos dos senhores conhecem, e eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente, já participamos até de processo, não é? O Toron é um dos fundadores lá do IBCCRIM, né? Que quem não conhece também é um instituto muito importante na área criminal. O Toron, ele observou, num processo da Lava Jato, o seguinte fenômeno. Tinha um réu delator e um réu delatado. Um réu delator e um réu delatado. E ele percebeu que naquele processo, o cliente dele que foi delatado foi ouvido antes do outro que era delator. Primeiro o delatado foi ouvido, depois foi o delator. Então, isso não está na lei. Se você for para o Código de Processo, não fala da ordem dos réus. Só fala que o réu vai ser ouvido por último, mas não fala qual que deve ser o primeiro, qual que deve ser o segundo ou o terceiro. Nem poderia. Como é que a legislação poderia chegar a tal miudeza? É por ordem alfabética. O que começa com a letra A é primeiro, o que começa com a letra B é depois. Não dá para chegar a essa miudeza. E não estava escrito em lugar nenhum. Mas aí ele pegou e pensou assim, mas espera aí, contraditório. Eu primeiro preciso saber o que eu estou sendo acusado para poder me defender.
E aí foi levando, chegou no STF. E o STF acatou a tese. Claro que a sociedade cai de pau, né? Eu vi, principalmente a mídia, é um absurdo, porque isso não está previsto na lei, e não sei o quê, mas aqui, apartidariamente, e a gente deixa bem claro que aqui a gente é apartidário, e, aliás, eu quero dizer para os senhores, é uma sugestão para todos vocês, que nunca levem os argumentos para nenhuma área política, porque aqui nós temos pessoas que se afinizam para a direita e para a esquerda. Então há de ter um respeito aqui. Você pode discutir isso em foro oportuno, mas não aqui. Então aqui eu nunca vou defender nem direita nem esquerda, eu tenho as minhas opiniões, as minhas convicções, que não vêm ao caso aqui. Então é completamente isento. Mas, não, é porque vai defender bandido, vai defender nada. Senhores, é o contraditório, está certíssima, na minha opinião, a decisão do STF. Porque, embora não esteja previsto na lei, está em consonância com a Constituição Federal. Espera aí, não é? Agora, é claro que não há nulidade se não tiver prejuízo. Se o delator falou depois do delatado, mas ele não falou nada do delatado, nada que implicasse, aí não feria o contraditório. Né? Ele não teria nada o que dizer, aí não precisa anular. Agora, se efetivamente, né, trouxe elementos novos, algumas situações novas, o delator precisa ser ouvido antes do delatado. Porque isso é o contraditório. Isso é dar chance à ampla defesa do outro. Porque, embora eles estejam no mesmo patamar, seja réu e seja réu, um também assumiu a função de acusador. Ela também assumiu a função de apontar o dedo e falar, eu vi, foi ele. Então o outro tem que dizer, não fui eu. Mas só depois que o outro disse, eu vi, foi ele, não antes. Dá para entender? A gente precisa ter essa ideia. Veja, como eu disse, o advogado inteligente que criou essa ideia, que agora me parece óbvia. Quando a gente olha, me parece óbvia. Só que antes, ninguém falou. Então teve que vir um advogado e argumentar para que chegasse até lá. E chegou. Os senhores são capazes de fazer essa avaliação em outras situações. Por que não? No caso concreto, alguma situação que venha e que de repente está ferindo ali o contraditório, ferindo a ampla defesa. E, de repente, vocês levam isso mais à frente. Compreendido? Vamos seguir aqui, olha só. Pelo princípio do contraditório, toda vez que uma parte apresenta alegações sobre os fatos ou provas dentro de um processo, tem a parte contrária o direito de rebater, para que se mantenha um equilíbrio dentro da relação acusação-defesa. Para esse exercício, deve o réu ter conhecimento pleno da acusação que lhe pesa para que dela possa se defender. Daí a necessidade de regular denúncia, citação, intimações, oportunidade de manifestação, laudos, sob pena de nulidade absoluta por violação dos princípios em apreço. Lembrei agora da situação da audiência de instrução, debates e julgamento, em que os debates são orais, não são? Só que às vezes o MP vai lá com o pendrive e coloca lá as alegações todas e passa para o computador. Quanto tempo a defesa tem para se manifestar? 20 minutos, é o que diz a lei, 20 minutos para alegações orais. Esses 20 minutos só podem começar a contar depois que eu tomar total ciência do que o promotor falou. Naquele pendrive ele pode ter colocado 20 laudas. Se contar 20 minutos, em 20 laudas, eu teria que ler cada laudo em 1 minuto. E não vai dar. Só de ler as 20 laudas já passou o tempo. Não pode contar o tempo. Por quê? Porque eu ainda não sei do que estou sendo acusado. Como é que eu posso me defender? Então, se isso acontecer com os senhores, você vai dizer, bom, eu preciso primeiro tomar ciência. O tempo que for. Cada um tem um ritmo. Se você ficar ali 5 horas lendo o que o promotor falou, o juiz tem que esperar. Por quê? Você tem que entender o que se passou. Se o promotor falasse oralmente, aí seria diferente.
Porque quando ele faz uma manifestação oral, em tempo real, você já está sabendo o que ele está falando e vai tomando anotações. Mas quando ele põe o pendrive, você não sabe nada do que ele falou. Então você tem que ler o que ele falou, para aí começar a contar os 20 minutos. Aí, em algum momento, você vai dizer, olha, excelência, agora eu já posso começar a falar. Ah, então agora o reloginho começou a correr. Dá para entender? Porque senão está violando o princípio do contraditório, da ampla defesa. Compreendido? Entenderam? Muito bem. A ampla defesa, olha só, a ampla defesa garante a todo acusado o direito de utilizar todos os meios de defesa em direito admitidos, tais como a autodefesa, de se defender pessoalmente, defesa técnica por advogado, e o direito de se manifestar sempre por último dentro do processo penal. Lembra que eu disse para vocês que só em 2008 é que foi alterado e o réu que era interrogado primeiro passou a ser interrogado por último? Pois bem, a lei de drogas ela foi feita em 2006, 2 anos antes dessa mudança. E a lei de drogas, ela seguiu o padrão anterior. Então, se você for para a lei de drogas, lá está explícito que o réu é o primeiro a ser ouvido. Na prática, os juízes não estão aplicando a lei de drogas. Na prática, os juízes estão ouvindo o réu por último. Porque, embora a lei de drogas diga ainda, hoje está em vigor, que o réu é o primeiro a ser ouvido, está muito mais em consonância com esses princípios o réu ser ouvido por último. Ok? Então, na prática, o seu cliente não vai ser ouvido primeiro, vai ser ouvido por último, mesmo na lei de drogas. Compreendido? Muito bem. Seguindo. Opa. Esse acórdão que eu vou passar aqui para vocês, esse acórdão, ele é um acórdão maravilhoso. Queria chamar a atenção dos senhores. É do ministro Marco Aurélio Melo, ok? Ministro que eu admiro. No antigo Orkut, lembra do Orkut? As coisas vão ficando velhas, né? Então o Orkut já não é da geração atual, mas foi uma das primeiras redes sociais. Lá no Orkut tinha uma comunidade falando, né, nós adoramos o ministro Marco Aurélio Melo. Tinha essa comunidade, eu não fazia parte, mas tinha essa comunidade. Mas de qualquer forma, o Marco Aurélio é polêmico, né, cheio das suas características intrínsecas, mas eu concordo com a maioria das coisas que o Marco Aurélio fala. Isso eu posso dizer. Minha opinião, né? Você pode discordar, mas eu concordo com a maioria. Não com tudo, mas com a maioria. E esse acórdão, ele dá o retrato ideal da ampla defesa e do contraditório. Vai ficar disponível para os senhores. Olha só o que ele diz aqui, olha só. A sociedade tem interesse na apenação dos culpados. Em contrapartida, não se descura da atenção devida ao direito de defesa. Ao contrário, reclama-lhe a consubstanciação pelos meios legais colocados ao alcance daqueles que, por isto ou aquilo, vêm-se envolvidos em processo criminal. A garantia de estatura maior que impõe ao Estado a defesa jurídica e judiciária dos necessitados tem contornos não simplesmente formais. Uma pausa. Veja, aqui ele está falando da Defensoria Pública, ok? E dizendo que a defesa para os assistidos, aqueles que têm que ter advogado, não pode ser formal. O sujeito que vai na Defensoria Pública não precisa apresentar uma defesa só por apresentar. Ela não pode ter contornos meramente formais. Compreendido? Seguindo, olha só. Então ele diz, há de se perquirir sobre o respeito ao princípio da realidade, sobre a concretude da defesa. Para tanto, indaga-se sobre a valia da atuação do defensor, levando-se em conta os atos por si praticados e a indispensável seriedade do respectivo desempenho. Os autos revelam, o caso dos autos revela, sob a minha ótica, que a paciente foi apenada com 12 anos de reclusão sem que tenha ocorrido a defesa considerada esta em sua amplitude maior, ou seja, o objetivo que lhe é próprio.
primária e de bons antecedentes, viu-se condenada à luz, de um lado, da atuação irrepreensível do Estado acusador, e de outro, um defensor que assumiu verdadeiramente uma postura contemplativa. Por isso tenho como nulo o processo, a partir do momento em que deveria ter sido iniciado o patrocínio técnico efetivo no juízo penal e não o foi, e, portanto, desde a defesa prévia. Anulou tudo. E anulou por quê? Porque a defesa foi ineficiente. Porque a defesa foi contemplativa. Quando eu peguei esse acórdão já há muitos anos, porque não é novo, já tem um tempo, quando eu peguei esse acórdão, essa palavra contemplativa ficou batendo na minha cabeça. E até hoje bate, não é? Porque nós não podemos ser contemplativos. Veja, eu não estou dizendo que eu sou o advogado que sempre eu faço tudo perfeito. Muito pelo contrário, eu tenho minhas falhas. Porque o dia a dia, a vida, não é fácil. Às vezes eu queria me preparar para uma audiência e não consigo me preparar adequadamente do jeito que eu imaginei que deveria me preparar para aquela audiência. Porque a vida é muito complicada. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que ter essa preocupação de tentar fazer o melhor sempre. E não simplesmente cumprir um protocolo, simplesmente ter uma atitude contemplativa. O que eu vejo de advogados que chegam em audiência e o juiz pergunta: tem perguntas, doutor? E aí o advogado se coça, olha para lá, mexe aqui, deixa eu ver os autos, e não tem perguntas. Claro, às vezes não tem pergunta mesmo, e às vezes o ideal é até ficar quieto mesmo, para não complicar. Mas o que denota isso é uma falta de preparação, muitas vezes, em que o sujeito nem sabe o porquê que ele está ali, ele nem sabe o que aquela testemunha falou na fase de inquérito, ele nem sabe onde está no inquérito, né, qual é o número da página, da folha lá, do depoimento, né? Então, porque às vezes se ele se preparasse, ele teria perguntas. Senhores, às vezes, não é sempre, mas às vezes eu vou para uma audiência e eu preparo uma lista de 50 perguntas. 50, não significa que eu vá fazer as 50. Às vezes mais, às vezes menos. Às vezes o juiz já perguntou alguma coisa, às vezes o promotor, mas eu vou esmiuçando várias coisas. E aí, quando chega na audiência, o juiz pergunta: tem perguntas? Sim, excelência. Está aqui, ou abre o computador, ou está ali, né, impresso, ou não é. Mas veja, a gente pode não perceber, mas a gente está sendo observado a todo tempo. O juiz está percebendo que você está agindo, né? E talvez ele até se sinta desconfortável com o número de perguntas que você está fazendo, ou não, mas de qualquer forma, uma certeza ele tem: o advogado está trabalhando, está vendo, está tentando esmiuçar, está tentando, né, se organizar. Esse advogado é diferente de outros advogados. A maioria dos advogados vem aqui e quando eu faço pergunta se tem pergunta, ele, não sabe o que fazer. Esse advogado está organizado, ele está concentrado, ele, né, se preparou antes, ele leu, ele está aqui, ele está esmiuçando. Isso é fundamental para você ter uma defesa, na acepção da palavra, técnica. E aí sim você cumpre a sua função. Aqui o acórdão fala da Defensoria Pública, mas isso se estende a qualquer situação. Não pode ser contemplativo. Então, guardem isso, assim como martela na minha cabeça, espero que martele na cabeça dos senhores. O tempo todo. Se questionem, daqui para o resto da vida, em qualquer situação, se você está sendo contemplativo. Se você está ali só por estar. Se, na verdade, o seu corpo está ali, mas a sua mente está longe. Se isso acontecer, você está no lugar errado. Você deveria estar onde a sua mente está. Para você ser um advogado completo, um juiz completo, um promotor completo, você tem que estar vivendo aquele momento, completamente, imerso, não é? Concentrado naquele munus que você assumiu.
Senão você não deveria estar ali. É chato, a audiência é chato. Eu sei, às vezes tem coisas que são muito chatas mesmo. Às vezes é protocolar, às vezes tem audiência que você vai e não tem muito o que fazer na audiência. Tudo isso eu sei. Mas o importante é que você saiba exatamente o que você está fazendo naquele momento, porque você está lidando com vidas. E isso não é brincadeira. Ok? Nunca foi. O advogado, a advocacia já é difícil. Há muitas derrotas, há muita decepção, há muitas vitórias também, claro, né? Porque senão, se a gente vivesse só de derrota, a gente, né, não estaria aqui, né? A gente também tem muita vitória, mas para ter essas vitórias, nós precisamos caminhar por esse caminho que eu estou tentando trilhar aqui. Contraditório e ampla defesa. Não se esqueçam disso, ok?